de Jesus, na terça-feira e quarta-feira, quando Jesus está na semana da paixão, semana da Páscoa. Chega da Páscoa aí, a gente já está antecipando muito da Páscoa, vendo acontecimentos da paixão de Cristo. Nós temos os versículos 45 a 47. Vou fechar esse canal. São 3 versículos, vamos ler juntos? Ouvindo-os todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas, os primeiros lugares dos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas para justificar, fazem longas orações. Esses sofrerão juízo muito mais severo. Meus irmãos queridos, estamos terminando um capítulo dramático. Quantas coisas nós vimos nesse capítulo? Volte os seus olhos para o início do capítulo. Nós começamos vendo o capítulo 20, do versículo 1 ao versículo de número 8, perguntas e contra-perguntas. Jesus ensina para nós a maneira de acolher outras pessoas com contra-perguntas. Depois nós vimos a história, no dia 3, no 3 nós vimos a parábola dos lavradores maus, a história daqueles lavradores que no final de tudo matou o próprio herdeiro, o dono da terra. Nesse caso, o que a gente pôde perceber é que eles mataram Jesus Cristo. Deus enviou Jesus Cristo e o próprio filho dele foi sacrificado. Depois nós vimos a questão dos tributos, foi aí recentemente. Vimos do capítulo, do versículo 19 até o versículo de número 44, que foram textos bem longos que compõem a reflexão do mês passado, quando nós vimos que algumas perguntas precisam terem respostas autoritativas, imediatas. Jesus agora já não faz outras perguntas, mas ele disse assim, francamente, por exemplo, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele demonstra toda a autoridade que tem, já cercando e colocando ponto final no seu diálogo com 5 classes de pessoas, como a gente tem visto: os saduceus, os escribas, os fariseus, os líderes dos povos que ali estavam e alguns infiltrados do império que também queriam pegar Jesus e entregar nas mãos do governador. E hoje ele termina esse capítulo justamente criticando aos escribas, os homens que conheciam a Torá, a lei, a palavra, que transcreviam as versões para que o povo pudesse ler e entender, alguém que conhecia e dominava a palavra. Portanto, meu objetivo nessa noite é abordar a denúncia que Jesus faz contra os escribas. E a nossa pergunta introdutória é: como você refuta as ostentações religiosas do século XXI? Como nós, como eleitos de Deus, refutamos toda a ostentação da chamada, ou do chamado comércio da fé? Como é que nós encaramos isso? Meus irmãos queridos, precisamos encarar o momento que nós estamos sendo um dos piores momentos existenciais da fé. A reforma já aconteceu. A reputação de Lutero já caracterizou e marcou a história.
Porém, hoje nós estamos assistindo espetáculos da fé, que em vez de trazer uma saúde para a nação brasileira, para o povo brasileiro, tem realmente alimentado uma cadeia de ostentação. No final, a gente vai trazer alguns exemplos críticos da atualidade que a gente observa e a gente começa a ficar preocupado com uma igreja que não tem sustentabilidade bíblica, que procura estar num estado de futebol, porque o homem vai orar, é o homem da oração, e vai falar com Deus, enquanto você tem liberdade para falar com Deus, conversar com Deus. É o ingresso que é vendido e que vai manter a máquina do comércio da fé, ostentando tudo aquilo que foge da nossa cosmovisão, percepção de adorador. E Jesus ele está tratando desse aspecto no finalzinho do capítulo de número 20. É isso que nós vamos ver. Mas eu peço a você que mais uma vez faça o que tem que ser feito agora. Peça a Deus uma palavra ao seu coração. Peça ao Espírito Santo que possa te iluminar, que você possa sentir desejo de aplicar a palavra do Senhor, sair daqui desse culto com uma fé viva, capaz de olhar essas ostentações e repudiá-las e confrontá-las pela palavra de Deus. E pela palavra de Deus nós confrontamos e repudiamos as ostentações do século. Fala conosco, Senhor. Teu texto já foi lido. Diante, Senhor Deus, do quadro em que nós vivemos no século XXI, não é nada melhor do que esse, talvez seja até pior. Os homens da fé, o mercado da fé, a manipulação, o domínio, o subjugo sobre as nações e as pessoas são tão real como o tempo do próprio Cristo. Possamos aprender com esses 3 versículos, ó Deus, algo que vai mudar a nossa cosmovisão de fé e entender o que o Senhor estava falando ali para os discípulos, aos seus discípulos, em particular. Eu te louvo e te agradeço por essa igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. No sermão passado, irmãos, eu já até mencionei aqui que abarcou a questão do tributo, que passou pelos saduceus questionando a ressurreição, que falou da verdadeira identidade de Cristo, a pergunta que Cristo faz para aqueles homens, 2 por 1, 2 perguntas lançadas sobre Cristo, uma que Cristo lançou sobre eles. Aprendemos a responder perguntas maliciosas. Eu não sei se você começou a perceber o quanto você tem ao seu lado pessoas que fazem perguntas maliciosas. Como responder essas perguntas? Jesus ensinou a enfrentar essas perguntas como mestre que não negociou os seus fidedignos princípios e valores em consonância com a Trindade, com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e ali todos os seus interlocutores agora, questionadores, tiveram que admitir a autoridade do Cristo, do Mestre, do Filho, Deus Filho. E vimos na semana passada que perguntas maliciosas ou malignas, eu quis usar essa palavra, maliciosa vem de malignos, de maligna. Perguntas malignas são necessárias serem destruídas, neutralizadas, com respostas oriundas da revelação especial que é a palavra de Deus, oriundas da Bíblia, somente a palavra de Deus, regra de fé e prática. A verdade destrói a mentira e a malícia. Da próxima vez que alguém te fizer uma pergunta maliciosa, responda com a palavra de Deus.
Porque Deus não violenta a vontade da criatura, nem tira a nossa liberdade das causas secundárias, porém Ele é o caminho, a verdade e a vida, e a sua palavra é verdadeira e destrói qualquer falácia que vem sobre a sua vida. Creia nisso. Sempre que apresentar alguém perguntando, questionando maliciosamente, malignamente, utilize a Bíblia, a revelação especial. Isso foi coisa do domingo passado. O nosso assunto hoje, o nosso resumo hoje, Deus não decreta as coisas por havê-la previsto no futuro. Estamos terminando a revista azul, nem sei de quem é essa revista, por favor, o dono da revista azul, leve, não deixe de jogar essa revista, senão eu vou doar para um visitante que está aqui assim que terminar o curso. Estamos terminando essa revista. E nós estamos estudando exaustivamente sobre os decretos de Deus. Às vezes pensamos que Deus decreta as coisas porque Ele já sabe o futuro. E quando olhamos para o contexto de todas as coisas, não é o futuro que determina a ação decretiva de Deus. Você vai descobrir isso até o final do assunto, em harmonia com esse contexto. Mas eu quero dizer que tudo que acontece conosco não é porque Deus já tinha previsto o futuro, para que a gente vivesse isso. Mas tudo que acontece conosco é a livre soberania, vontade de Deus, decretiva de Deus, sem estar limitado ao futuro. Ele é Deus ontem, hoje e será amanhã. E não precisa de nenhum fato, nem aspecto histórico futurístico para decretar a sua vontade. Estamos, irmãos, no capítulo 20. E a terça e a quarta-feira serão longos. Serão 2 dias longos de ensino. Se você tiver a percepção, você vai ver que acabará no capítulo 22, verso 6, a quarta-feira da paixão. Portanto, estamos ainda no meio do ensino de Jesus, e Ele está no templo, no ato dos gentios, ensinando algo, últimas lições de Jesus para o povo, que ele sairia dali e iria para a Via Cruz. E agora Jesus está falando com seus discípulos em particular. Capítulo 20, 45 a 47, é uma extrema denúncia de Cristo em particular aos seus discípulos, onde Cristo chama os discípulos e começa a expor da seguinte forma: eu recomendo a vocês, meus discípulos, observarem a ostentação dos escribas. Por que será que Jesus ele começa uma ação terapêutica na vida daqueles discípulos em relação a isso? Porque todos os discípulos seriam daqui a pouco apóstolos. Eles teriam poder em Pentecostes. Eles fariam milagres, as pessoas seriam curadas. Eles estariam perpetuando a ordem de Cristo, de estar indo, pregando o Evangelho, anunciando a todas as nações. Eles estariam ali perpetuando algo superior aos fariseus, aos escribas, aos saduceus. E é possível que no coração de alguns poderiam operar a ostentação profética, ou melhor, a ostentação apóstola. Nós somos os legítimos apóstolos, portanto nós podemos. E Jesus então começa a trabalhar esse confronto. Leia o verso 45. Vendo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos. O que nós temos aqui agora, e crianças, vocês podem desenhar, as crianças estão aí, no livro, as professoras já estão aí
desenho. Jesus falando com seus discípulos, conversando em particular, no último da sua imaginação. Jesus agora está conversando com aqueles discípulos, algumas coisas importantes. Tendo atacado a doutrina dos escribas e dos seus aliados, Jesus vai falar da corrupção desses homens. Irmãos, essa é uma palavra que nos traz preocupação. Não bastará só o nosso país ser um país corrupto, formado de pessoas corruptas, um povo que parece ser gerado já no seio da corrupção. Aprendemos desde pequeno a sermos corruptos, a não devolvermos aquilo que nós achamos, a não ser honestos na boca de um caixa de supermercado. Ouvimos as palavras já na infância: achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. E nós ostentamos isso pro resto da nossa vida, alimentando uma máquina, uma maldição no meio da cultura, de que podemos sempre tirar proveito de alguma coisa. É o suborno que você vai tentar fazer no guarda de trânsito, é aquele acerto que você vai fazer com quem administra alguma coisa. Não bastasse a nação, a cultura segura. Dói os nossos ouvidos ao dizer que agora a liderança também cristã, evangélica, os seguidores da palavra de Deus também são corruptos. Isso é corrupto. Isso machuca o coração de Cristo, e machuca o nosso coração no século XXI, porque é a mesma coisa que lá acontecia, agora está acontecendo na nossa geração, uma geração que está acostumada com corrupção da igreja, dos líderes. Jesus então profere os seus ais proferidos contra aqueles escribas, como se acham registrado em Mateus capítulo 23, Marcos 12, 38 a 40, onde você tem esses atos mais enfáticos e mais assim, literalmente mais claro, registrado desses evangelistas. Lucas seleciona alguns poucos, mas são 6 críticas relacionadas à corrupção da liderança. Note que agora não se fala mais dos escribas de forma direta. Jesus agora vai mencionar na terceira pessoa. Ele vai chamar eles. Se à luz desse fato a quem chegue à conclusão de que eles já não se acham presentes nessa interlocução. Jesus está falando eles, os escribas, aos seus discípulos. Ele está conversando ali. Para muitos eles não estavam presentes nesse assunto, ou que apenas alguns poucos pudessem estar ouvindo o que Jesus dificilmente pudesse ponderar publicamente. Mas Jesus agora quer ensinar a nós, seguidores dele, a nos policiarmos das tentações. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Quem é que nunca gostou de ostentar alguma coisa na vida? Eu lembro, irmãos, que na minha adolescência, o ápice da ostentação era um tênis chamado All Star. Na minha época, quem tinha o All Star conseguia muitas namoradas. E se você tivesse o All Star e tivesse uma magrela, aí então que a coisa ia funcionar. A magrela era a bicicletinha. Eu não sei que graça tinha a gente botar o All Star, né? Um short, uma bermuda, e pedalar. Era o ápice. As meninas queriam tudo. Você conseguia.
A gente lutava para ostentar o All-Star. Depois as coisas foram crescendo, né? Vieram os carros, os relógios, os colares, lá no Rio de Janeiro. Eu não aprendi a usar, eu sempre quis me dar um cordão, um colar, pulseira, colar. Eu não gosto disso, porque lá no Rio de Janeiro, quem usava isso que estava usando, era ostentação. Os caras mais poderosos lá é que usavam os cordões, e era de prata, daquele grandão, e botava aquele negócio enrolado no pescoço, enrolado na mão, olhava que era mesmo. Não é para mim não. Eu não aprendi a usar isso. Ostentação. Você nunca teve desejo de ostentar alguma coisa? Chegar na escola talvez com o seu pai, com aquele carrão parado assim, né? A porta da escola e tudo. Irmãos queridos, isso era o problema. O Senhor Jesus começa a trabalhar com os seus discípulos e ele recomenda, veja, a palavra do verso 45 recomendou Jesus aos seus discípulos, recomendou a igreja, nos recomenda cuidado com a ostentação. O que eu quero ter? Para ostentar, para mostrar para o outro. O que nós percebemos aqui, irmãos, é que deve ser, o que não deve escapar é o fato de que o mestre, compreendendo plenamente o que ia na cabeça dos escribas e também poderia estar acontecendo na cabeça dos seus discípulos, dos seus seguidores, ele começa a prevenir. Ele vai prevenir. E ele fala com todo amor e também com toda a indignação da descrição desses homens, do que eles estavam fazendo e que não agradava a Deus. E paz, não agradava a Deus. Veja o verso 46. Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares. Pode gritar primeiro. Apreciam as saudações nas praças. Segundo, primeiras cadeiras nas igrejas. Terceiro, e os primeiros lugares do banquete. Quarta. A gente vai ver mais duas que para terminar. Note esses itens da crítica de Jesus. Eles seguem uma declaração dizendo: primeiro, os que gostam de exibir-se com roupas longas, ostentar roupas. Que engraçado que a mídia está explorando o camarada está todo de que lançou um jargão do comércio da fé. O camarada começou a cantar e ele grita e vira dando som da mídia brasileira. E o inimigo tomou a roupa das irmãs. Quer usar peito, não pode usar peito, fica lá mais. Esse rapaz está ganhando muito dinheiro. A ostentação, irmãos. A crítica aqui é que esses homens tinham ares de grandeza. Andavam por toda parte de vestidos como os reis, os sacerdotes, prontos a realizar as funções oficiais. Isso Jesus já condena a cristãs. A segunda ostentação desse texto, além de se vestirem dessa forma, como reis ou sacerdotes, desde que estamos falando dos escribas, eles
demoraram nas saudações formais das praças. Conforme o capítulo 11, verso 43, vamos recordar, nós já passamos por esse versículo alguns domingos atrás. Então, veja lá no 11, 43. A de vós, fariseus. Ai, de vós, fariseus, porque gostais de comer cadeiras das sinagogas e dais saudações nas casas. Longas saudações nas praças. Embora a palavra aqui usada para a saudação pudesse indicar uma saudação amistosa, oral, ou uma mensagem escrita de felicitação, que tipo de saudações eram essas que demoravam? Porque nossa saudação leva um segundo. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Já foi claro. Bom dia. Bom dia. Quantos minutos leva para você fazer uma saudação? É rápido. Agora, que tipo de saudação era essa? Uma saudação longa. Nesse caso, tem uma conotação mais formidável, como indicar que o contexto imediato da passagem ela é paralela a Mateus 23, 7. Vamos dar uma olhadinha em Mateus 23, verso 7, para você entender um pouquinho sobre isso. Veja lá. Mateus 23, verso 7. As saudações das praças e os serem chamados mestres dos homens. Olhando para esse contexto, as saudações tinham que ser formais e o povo tinha que reconhecer naquele que estava sendo interpelado um rabi, um rabone, um mestre. E dessa forma, demorava. Ninguém vai ser um mestre vai falando oi, oi. Vai com Deus, vai com Deus. Ele vai se parar. Ele vai querer. Ele vai questionar. Os homens aqui escritos gostavam de demonstrar a fraternidade, demonstrar o conhecimento da estilística, da escrita, do Pentateuco. Imagine um homem encontrando com você, meio-dia, você tem que estar fazendo o seu almoço, e aí ele para, ele é um desses, no meio da praça, e ele vai querer recordar todo o Pentateuco com você. Não, dá licença, eu tenho que fazer o almoço. Se já aconteceu isso com você, não é mera coincidência de alguns insistirem de horário impróprios para estudar a Bíblia. Você está com pressa, está trabalhando, aí não, agora eu não posso. Mas eu preciso ler uma revistinha, eu preciso ler um livro. Era assim. Eles demoravam para ter o reconhecimento de mestre, o respeito daquele interlocutor, no conhecimento e na proeminência. Era realmente uma coisa assim, mais de 30 minutos, uma hora, 2 horas. Então, ali pela praça. Ó, você já sabe os 10 mandamentos? Perguntei para mim os 10 mandamentos de cor. Não sabe? Eu vou ensinar para vocês. Senta aí no chão. É assim. Terceiro, irmãos, adoraram os principais assentos nas sinagogas. Se você volta, fique com sua mão no capítulo 11, porque essas citações já foram feitas. No capítulo 11, verso 43, parte A, diz assim para nós, 43a: Ai de vós, fariseus, porque gostais das primeiras cadeiras das sinagogas. E eu vou estar lembrando isso aqui, né, mano? E para melhorar, escolher uma cadeira, não, aqui é a cadeira do formando, assim, senhora, deixa eu sentar do outro lado. Então, esses homens gostavam dessa, sentando nos primeiros lugares. Esses eram os assentos postos sobre
notificava aquele que dirigia a oração, aquele que lia as Escrituras, assim. Nós já tivemos um tempo, irmãos, que a igreja presbiteriana, essas cadeiras aqui, isso aqui é história, viu? Isso é história. Que houve um tempo que nós colocávamos uma pessoa em cada cadeira. E geralmente era o presbítero, mas ele disse, não. Aí embaixo não, o presbítero já saía, já vinha, já sentava na cadeira dele. Ele tinha cadeira de estimação. E olha para aquele que sentasse numa outra cadeira. Eu lembro uma vez que o presbítero sentou na cadeira errada e chegou o velhinho, um ancião, e disse, sai daqui, eu tenho minha cadeira. Tradição da igreja. Por que mudou de cadeira? Se vira história. Esses homens, eles amavam os primeiros lugares. Eles queriam ficar assentados de frente da igreja, para que a igreja, a sinagoga pudesse, a congregação pudesse olhar o diferencial de todos eles. A roupa, a ostentação. Além disso, eles gostavam de serem conduzidos até o assento, e a melhor coisa era quando o litúrgico descia e ia até ao meio da sinagoga e vinha de braços dados com aquele ancião. Era o ápice. Jesus critica isso. Todos têm assim. Quarto, o verso diz sobre os lugares de honra dos banquetes. Já falamos bem sobre isso, semana passada. Vai numa recepção, é convidado para um banquete, espera o anfitrião te conduzir no lugar onde você vai sentar. Fulano senta aqui, Beltrano senta aqui. Não vai sentando nos lugares que você acha que você pode sentar. Não, espera, calma. Às vezes senta no seu nome no lugar onde você vai sentar. Jesus havia anunciado essa advertência contra esses mesmos pecados de buscar o melhor assento em um banquete ou ceia. Lucas 14, verso 8. Tá? Vamos aí, Lucas 14, verso 8. Jesus falou sobre isso, aqui pertinho. E quando por alguém fores convidado para um casamento, não procure o primeiro lugar, para que não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele diga, por favor, dá este lugar, então irás se envergonhar e ocupará o último lugar. Isso é sobre etiqueta. Etiqueta. Tiago condenou o pecado de designar o melhor assento, rígido. Enquanto dizia ao pobre que ficasse em pé ou que se assentasse no chão, junto com o entrado de outra pessoa, de dois a quatro. Jesus critica isso. Volte lá para o texto 20 de Lucas 47. Os quais devoram as casas das viúvas e para justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo mais severo. As duas últimas críticas, fechando 6 críticas de Jesus aqui, o confronto da ostentação é casas das viúvas. Hoje o presbítero, o diácono Benedito, fez uma pergunta. Pastor, foi o Josué, pastor, viúva mencionada na igreja, que tipo de viúva é? Viúva que não tem ninguém que apoie. Viúva que tem filhos, viúva que tem esposo, viúva que tem com que se manter, não é o tipo de viúvas mencionada na palavra de Deus. Viúvas aqui mencionada está no mesmo grau dos órfãos. A Bíblia manda cuidar dos órfãos e das viúvas. Então eram viúvas que não se casaram e que não tinham tempo com elas. Que a igreja ela deve assumir essa questão de acolhimento, de proteção, de cuidar. Precisamos falar, trabalhar com os irmãos
irmãos estarão submetendo a pressão da junta diaconal. Qual o serviço do diabo? Acolher, visitar, orar, conhecer, ser garçom, ajudar. Então, os escribas são descritos como devoradores. Quando eu olho e leio essa palavra devorador, eu penso dos gafanhotos mencionados nos textos do Velho Testamento, do migrador, do cortador, dos devoradores, gafanhotos mesmo. Imagine um enxame de gafanhotos. Recentemente o Brasil passou por isso, um ataque que estava em iminência no Rio Grande do Sul. E os agricultores no Rio Grande do Sul temeram o ataque dos gafanhotos. Se um enxame de gafanhoto chegar aqui, vai consumir tudo. Faça isso. Os escribas foram comparados com devoradores. Homens que engordavam nas casas dessas mulheres solitárias, necessitadas. Eles iam ali e extorquiam essas viúvas, seja qual for a maneira que os escribas praticavam. Nós não sabemos, porque Cristo não deixou evidente. O que Cristo deixa aqui é a sua condenação, a ação desses homens escribas em relação às viúvas. Você já viu isso no século XXI? A extorsão, ela é um crime no direito penal, bem como é um crime na palavra de Deus. É um delito. Crime de extorsão tem sanção, tem pena. Extorquir uma pessoa necessitada e estavam lá com as caras mais limpas, aqueles escribas extorquiam as viúvas. Gente, faz parte, porque uma desgraça só, né, é pouco. Tem que ser 6. Jesus usou 6 críticas aqui. A última: longas orações. Esses homens, além de extorquir as viúvas, eles tentavam justificar a ação de estarem naquelas casas engordando, extorquir. Não, nós viemos fazer orações. Longas orações. Os escribas ofereciam essas longas orações quase interminavelmente, com o propósito de atrair a atenção para si. Eu confesso que quando eu tinha a idade do filho do João, Joãozinho, Luiz Miguel, Luiz Muxará, na minha igreja, tinha um senhor chamado Geraldo que orava 10 minutos, 10 a 15 minutos. E nós sabíamos que aquele homem ia demorar. Então a criançada, a criança em qualquer lugar, a gente aproveitava o período de oração daquele homem para brincar, para dar uma voltinha. Criança, eu lembro disso. Porque quando eu era o vigião, ou o vigia da oração, e as Luiz, quando o homem estiver terminando para você, sabe que é amém que termina a oração. Você diz, amém que termina a oração. Aí eu ficava brincando em nome do Senhor Jesus. Todo mundo vinha, sentado e ficava, que lindo. Não, você não precisa fazer longas orações. Deus conhece a sua mente, o seu coração. O que você fala? E para justificar, ele está visitando as viúvas. Longas orações. Para ter o louvor das outras pessoas que passavam do lado de fora e viam a ação desses homens, e eles lá, como 1 Tessalonicenses 2, 5, 6, tudo o que estavam buscando era a honra de homens, ou isso era realmente tudo. Certamente, a justa posição gramatical de devorar as casas das viúvas e oferecer longas orações
medida que oram mais pelas viúvas ou menos na presença delas. Isso denotava uma moda, um louvor a eles e Jesus Cristo. Se a gente fosse resumir o coração desse contexto do ensinamento, está nessa parte aqui final desse versículo 47. Eu quero dizer para você que tudo que acontece, a gente já vai trabalhando essa questão dos decretos de Deus, que não estão limitados ao futuro, a gente começa a observar que esses homens sofreriam juízo, uma penalidade severa. Tais homens receberão uma sentença pesadíssima. Jesus está falando para eles assim: cuidado Pedro, cuidado Tiago, cuidado João, eu vou para junto do meu Pai, eu vou estar sendo assunto aos céus, e vocês estarão na responsabilidade de cuidar da igreja. Cuidado com a ostentação da fé, cuidado com aquilo que vai se tornar religião, cuidado com os manipuladores que nós estamos vendo no século XXI, que diz que, hoje eu estava fazendo uma comparação do carro, o camarada era apóstolo, agora é bispo. O camarada era apóstolo, agora é bispo. E eu falava para a irmã Elza, agora a linha de hierarquia aqui, ele não tinha que ser bispo antes para depois ser apóstolo. Eu não entendo essas religiões que começam no mercado da fé a inovar de tal forma para entrar na sua cabeça e dizer assim: ah não, o bispo é superior ao apóstolo, o pai apóstolo, o três apóstolos, sei lá. Eles vão colocando nome para manipular a fé. Bispo era presbítero, bispo era missionário, bispo era o pastor, bispo era da igreja local, o apóstolo foi quem andou com Cristo. Na história, o apóstolo é superior ao bispo. Eu posso chamar o Paulo, o Fred de bispo, eu posso ser chamado de bispo. A igreja presbiteriana reconhece o bispo, o presbítero, o ancião, o anjo, o moderador, o experiente, o presbítero. Agora, o bispo vai encher o estado. Não era melhor ser apóstolo? Não existe isso. Meus queridos irmãos, será que Jesus faria essas mesmas políticas hoje? Será que você é um crente cristão? Será que você já caiu no conto da cegueira? Conto de fadas? Jesus está falando para nós hoje. Nós somos os discípulos de Jesus. Lição de fé diz para nós assim: ainda que Deus saiba tudo quanto pode acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, Ele nunca decreta coisa alguma por haver previsto no futuro. Alguma coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. Ele é Deus, Ele não está limitado ao aspecto do passado, do presente e do futuro. Ele é decretivo. Estamos estudando e vendo os decretos de Deus sobre a sua vida. Salmo 139, de 1 a 4, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento, quando me levanto, de longe penetro os meus pensamentos, esquadrinho o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, e ainda a palavra não chegou ali, e Tu, Senhor, já conhece todas. Glória a Deus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, se você está triste, preocupado, abatido, está numa crise espiritual, está numa crise vocacional, está numa crise profissional, seu mundo, seus conceitos estão virados. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, creia nele de todo o coração.
de toda a alma. Não depende do que você está passando agora para que Deus possa agir. Não depende. 2 Timóteo 9 diz: o que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, decretidos. Ele te chamou e ele disse: vem, filho. Vem, filho. Você é menina dos meus olhos. Eu cuido do teu lar, do teu pecado, do teu pecado. E Efésios 1, 4, 5. Assim como nos escolheu Ele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Irmãos, todas essas críticas que Jesus colocou sobre os escribas são críticas que nós devemos fazer a nós mesmos. Cuidado, desde as roupas até devorar isto aqui, os pequenos, os necessitados. Eu quero terminar esse texto, esse capítulo, perguntando a você: como o irmão e a irmã refutam as ostentações religiosas? A partir de agora você vai olhar para tantas e tantas ostentações religiosas que existem. Ao terminar essa conferência de Jesus aos seus discípulos em particular, ele estava observando os líderes religiosos daquela época. A sua crítica foi séria e pertinente. Irmãos, hoje as piores ostentações são decretadas em nossos olhos, à luz dos nossos olhos, tais como o reverendo me sentiu, um grande pastor. Ele consegue estar pregando com um Rolex de 133 mil de uma grande denominação. As pessoas estão ali observando. Uma cantora famosa que nós cantamos cânticos dela aqui, ela consegue usar uma bolsa de grife. A nossa camisa ela Louis Vuitton, nem sei, nunca tinha lido isso. Bolsa, também conhece Louis Vuitton. Louis Vuitton, cantora. Uma bolsinha de uma pequena bagatela de mais de 10 mil reais. O outro, famoso por ser da direita, expulsar, levar uma grande multidão na rua. Um relógio, não sei que pastor gosta de relógio Rolex. Um relógio Rolex de 92 mil. A fevereiro começa, e eu começo. Como é que você refuta isso? Como é que eu refuto as ostentações religiosas? Primeiro, eu vou chamar sua atenção para você. Será que você não gosta de ostentação? Segundo, o que mais eu posso pedir? Olha o verso 47. Eles devoram as casas das viúvas para exibir-se e oferecem longas orações em contraste à simplicidade, à honestidade, à generosidade de Cristo. A duplicidade agora é a falsidade e a cupidez de seus oponentes. De que lado nós estamos? De que lado você prefere estar? Na realidade, irmãos, esse contexto final aqui de ensino aos discípulos, aos seguidores de Cristo, para nós, vai mexer conosco plenamente, porque ela
atacando a doutrina dos escribas. Jesus está denunciando práticas corruptas. Sua crítica não é direcionada a cada escriba, mas como um grupo em geral que praticava essas coisas. Eles qualificam de ostentosos, orgulhosos, cobiçosos, hipócritas, e ele termina dizendo assim: devora as casas das vidas, olhando longamente, como se fosse realmente a honra. Eles anunciam que aqueles que conhecem a lei de Deus e desobedecem, o que vai acontecer com eles? Sofrerão um juízo. Quero terminar dizendo para você que esse Deus não mudou. Ele é o mesmo hoje. E tudo está sendo revelado aos seus olhos. Que Deus os abençoe. Deus possa te abençoar. Que você, como discípulo ou discípula do Senhor Jesus, possa entender que essas 6 críticas de Cristo ainda hoje nos dizem. Cuidado, para que você não venha sofrer um juízo. Pastor, o que eu posso fazer? Eu posso orar por irmãos e irmãs que estão presos. Não vocês viram a grande massa hoje. Quantas pessoas foram atrás de um tal bispo para receber uma oração? Quantas pessoas acham que aquele homem tem poder? Não é um homem que tem poder, é o Senhor que é todo-poderoso, que tem poder. Se você crer agora de todo o seu coração e falar com o Senhor, a sua oração será ouvida. Quantas pessoas estão presas e machucadas e magoadas, que não querem nem mais colocar os seus pés na igreja evangélica. Nós estamos passando vergonha, irmãos. Tem gente machucada, gente decepcionada, gente boa, gente que poderia estar servindo ao Senhor, mas por causa desses líderes, dessas pessoas, estão mortas espiritualmente. O que você pode fazer? Orar por elas, mostrar que isso foi reprovado por Jesus. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos agora. Olha o Senhor, fala: Senhor, eu preciso tomar de conta da minha vida, Senhor. Eu preciso ser mais simples. Pai Santo, obrigado pela tua palavra. Nós somos os seus discípulos. Pedimos perdão das nossas faltas, dos nossos pecados. O Senhor chamou os discípulos em particular e orientou cada um deles, como o Senhor está nos orientando nessa noite. Tenha compaixão, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos.